Bom dia, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus, e com a melhor matéria, que é a Palavra de Deus. Aquilo que nós estudamos na Escola Dominical vai levar nós a ter o entendimento e o reconhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a nossa gratidão a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar meditando sobre a lição de número 12. A lição de número 12, Igrejas em Apuros. Igrejas em Apuros. E nós vamos estar meditando então sobre o texto no livro de Efésios, o capítulo 4, versículos 13 ao versículo 16. Efésios, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 16. Você poderá pegar aí a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo a leitura do texto sagrado nesse momento e pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, que Deus abençoe a leitura do texto sagrado. E nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a orientação do Espírito Santo para que nós possamos compreender e entender a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nosso amado e eterno Pai Celestial, ó Deus querido, adentramos, Senhor Deus, nesta hora, diante, Senhor Deus, da Tua presença, diante, Senhor Deus, da Tua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor Deus, a cada vida nessa manhã, trazendo a nós, Pai querido, o entendimento espiritual na Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, que nessa hora, Senhor Deus, em diversos lugares, estão, Senhor Deus, meditando nesta palavra. Estão, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, a Tua orientação. Nos ensina a servir o Senhor cada dia melhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, então o texto sagrado, livro de Efésios, o capítulo de número 4, versículos 13 ao versículo 16. Então a palavra de Deus diz que a igreja crescendo em harmonia, cada um com o seu dom. Então nós sabemos que todos nós temos um dom que Deus tem dado a cada um de nós. E nós vemos pela introdução da nossa revista que em nossos dias há um fenômeno que tem ocorrido com muita frequência nas igrejas. A pessoa sai da igreja e começa a frequentar outra igreja que ele entende que essa igreja ela é mais legal. É uma igreja mais divertida, uma igreja mais animada e se sente bem lá nesse local. Mas é interessante que ela chega um tempo que ela vai também se cansar
desta igreja também, porque ela ficará muitas vezes desnutrida pela falta da palavra e da verdade. Então ela vai para um outro lugar. Então nós encontramos muitas pessoas que já passaram por diversas igrejas, e assim ela estará indo para uma igreja, para outra igreja, sendo levado muitas vezes pelo convívio, pela amizade, mas não permanece no sentido pela palavra de Deus. E essa pessoa nunca ela ficará com os seus pés ligados a uma igreja até o fim. Mas finalmente, muitas vezes, no caminhar da vida, essa pessoa ela desiste da casa de Deus e não se interessa mais pela Bíblia, não se interessa mais pela igreja, não se interessa mais pela oração, não se interessa mais por Jesus. E aí nós encontramos um grande número de pessoas que estão muitas vezes nessa situação, mas precisam então se voltar para a palavra. Deus não deseja que os seus filhos experimente essa instabilidade, né? Deus não quer que nós tenhamos essa instabilidade. Por isso, Ele nos doou a verdade na pessoa de seu Filho Jesus e nos deu a família da fé. A família da fé é a família daqueles, todas as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E nós fazemos parte dessa família. Queridos, a palavra do Senhor ainda ela nos mostra, dizendo para nós, na nossa lição nessa manhã, o primeiro ponto ele diz, para unidade da fé. Para unidade da fé. E a partir de Efésios, capítulo 4, Paulo, ele discorre sobre o que anda de modo digno da vocação. Então ele começa a mencionar, dizendo sobre aquela pessoa que está andando de modo digno da vocação, do ensinamento de Deus. E o versículo de número 1 de Efésios 4 diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao qual foste chamado. A qual foste chamado. Andar de modo digno da vocação a qual foste chamado. Então nós temos que andar de modo digno. E ele trata, mostrando para nós que ele coloca em primeiro lugar, ele coloca em termos de nós andarmos digno do chamado, da vocação, em unidade. Andar em unidade. Ainda a palavra de Deus, ela nos mostra para nós, dizendo então no capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre a unidade. Do capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 16, irmãos, fala sobre a vida de santidade. E no capítulo 5 até o capítulo 6, o versículo 9, ele fala sobre submissão. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, mostrando então a respeito dessa unidade da fé, da família de Deus, e traz para nós também, mostrando a respeito de uma vida de santidade diante de Deus, porque há essa necessidade de nós termos uma vida de santidade, de consagração diante de Deus e de submissão mútua na palavra do Senhor. Vemos também, irmãos, o texto que Deus mostra para nós no versículo 11 de Efésios capítulo 4. Paulo dá um destaque aos 5 dons especiais
de liderança e de ensino. E entre esses 5 dons, ele diz para nós: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele mostra para nós que foi concedido então para a nossa vida, para a igreja, pessoas especiais, pessoas que têm esses dons especiais. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Porém, nós sabemos que nos dias de hoje nós não temos mais esse dom, porque o apóstolo teria que ser alguém que andou com Cristo e que viu Cristo. Por isso, o último apóstolo nosso que nós temos é o apóstolo Paulo, porque ele ainda conviveu com Cristo e ele pôde então ser considerado o último apóstolo. Nós vemos também os profetas, nós vemos também os evangelistas, nós vemos também os pastores, nós vemos também os mestres. Os dons pedagógicos que foram estabelecidos por Deus para dar manutenção à unidade da igreja. Por que Deus colocou então essas pessoas com esses dons? Para que eles pudessem então dar a manutenção à igreja, para enraizar no conhecimento de Cristo. E o texto sagrado nos mostra em Efésios capítulo 4, o versículo 12, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o desejo que a palavra foi colocada nesse sentido para o desempenho dos santos. Quem que são esses santos? São as pessoas cristãs que têm os seus dons, né? Ser santo é ser separado, consagrado para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para ser uma pessoa que venha desempenhar o serviço pelo qual Deus estabeleceu para a sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E qual é esse corpo de Cristo? O corpo de Cristo é toda a igreja. E nós vemos também, irmãos, o texto sagrado mostrando para nós sobre a identidade dessa unidade. A identidade dessa unidade, ela está ligada à fé, né? A fé é a identidade realmente dessa unidade. E a fé é que nos move. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. E no capítulo 4 do livro de Efésios, a palavra de Deus mostra para nós, o capítulo 4, versículo 5, ele diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, essa unidade, através da fé, através da pessoa de Cristo, através da ministração do Espírito Santo e através também do Deus Todo-Poderoso. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a palavra de Deus nos mostra sobre essa unidade. Nós queremos a unidade da fé, porém muitas vezes ainda nessa unidade aqui nesse mundo, sendo assim, muitas vezes imperfeito. Mas esta unidade, ela é real e existe de maneira plena na ação do Espírito Santo de Deus. E isso nos conduz a concluir que qualquer exercício, qualquer trabalho ou programação desenvolvido na igreja
tem de servir para o fortalecimento da unidade da fé. O texto nos diz, em Efésios capítulo 4, o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a palavra de Deus diz esforçando-vos. Então, tem que se esforçar de maneira diligentemente, ele diz, por preservar esta unidade do Espírito no vínculo da paz que Jesus Cristo mostra para nós na sua palavra. Então nós podemos ver que precisamos disso, irmãos, precisamos de manter essa unidade, de fazer de maneira diligente por preservar a unidade do Espírito, e isso fazendo então no vínculo da paz. Esse é o propósito que Cristo nos deu. Cristo nos deu a fé, nos fortalece na fé, e a direção para si mesmo vem também através da fé. Segundo lugar, para o pleno conhecimento de Cristo. Para o pleno conhecimento de Cristo. O capítulo de número 3 de Efésios, versos 18 e 19, ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a estatura e a plenitude, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Então nós vemos, irmãos, que sobre o conhecimento de Cristo, Paulo, nesses versículos, ele retorna o que já havia dito anteriormente. E o verso 19, ele diz, ele quer que todos sejam conduzidos ao conhecimento pleno de Cristo. Temos que ser conduzido ao conhecimento e ao conhecimento pleno de Cristo. Ainda a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, verso 28 diz, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Chegar ao conhecimento de Cristo é uma jornada para toda a nossa vida, para toda a nossa vida. Então, o que eu quero dizer que mesmo nesta manhã nós estamos caminhando nessa jornada para crescermos espiritualmente. É bem verdade, com algumas dificuldades, mas estamos caminhando nesta jornada. Terceiro lugar, irmãos, para seguir o modelo de Cristo. Então nós precisamos seguir o modelo. E o modelo qual é? O modelo é Cristo. Cristo é esse modelo para as nossas vidas. E a perfeita varonilidade, a medida e a estatura de Cristo são expressões que nos trazem à mente o desejo de ser alguém que é físico, que tem peso e medida, e muitas pessoas se esforçam bastante para se adequarem aos padrões sociais. Pense, por exemplo, comigo nessa manhã, no imenso esforço que as pessoas fazem para adequarem ao padrão de beleza ou à sociabilidade que nós temos em nossos dias. As academias, os esforços, as dietas. Segundo Paulo, o padrão ao qual o cristão deve procurar se adequar é o próprio Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é
o nosso padrão. Isso significa que em Cristo Jesus nós temos já esse modelo e precisamos imitá-lo, imitar a Cristo na caminhada. O apóstolo João, na sua primeira carta, o capítulo 2, o versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eu tenho que amar a Cristo, em primeiro lugar na minha vida. Depois, então, as demais coisas. Aí a família, aí então o trabalho, aí então a posição social, aí então os meus sonhos. Mas Cristo tem que estar em primeiro lugar na minha vida. O amor pelo mundo rouba do nosso coração o amor que é devido somente a Deus. Então, se você tem amor pelas coisas do mundo, você vai deixar com que este amor roube do seu coração o amor que é devido a Cristo Jesus. Então, nós devemos, amar a Deus. Deus formou a igreja para que nela sejamos conduzidos ao conhecimento e à semelhança contínua, progressiva na vida de Cristo. Nós precisamos caminhar em Cristo Jesus. O livro de Efésios, ainda, irmãos, ele escreve para nós no capítulo 4, verso 14 do livro de Efésios. Esta palavra diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E ele usa a expressão aqui como a astúcia que induz as pessoas ao erro. Se nós buscarmos crescer como pessoas semelhantes e que tenham a semelhança de Cristo Jesus, seremos pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas corajosas para defender o que é reto perante Deus e não nos deixarmos levar por qualquer engano deste mundo. Por isso Paulo, ele adverte a nós nesta palavra, dizendo para que nós possamos estar com a nossa vida em vigilância diante de Deus e não conhecer a Cristo de maneira superficial somente. Porque senão nós seríamos então levados pelas doutrinas contrárias ao nome de Deus. Queridos, ainda o capítulo de número 4, a prevenção contra a superficialidade, né? O capítulo 4, versículo 14, que nós já lemos, então ele trata, ele mostra sobre isso. Muitas coisas superficiais podem estar no coração quando você vai, muitas vezes, ao culto. Você busca, muitas vezes, um consolo imediato para as suas angústias, entretenimento para as suas emoções. Você busca essas coisas para a sua alma, porém, isso não satisfaz. Não temos respostas rápidas para as dificuldades, para os problemas, né? Nós precisamos buscar em Deus, e muitos lugares apresentam respostas rápidas, colocam para nós muitas fórmulas, como a fórmula de um bolo para o sucesso, como se fosse ali uma receita, né? Uma receita de um bolo para o sucesso daquilo que você está vivendo, e oferecem momentos de leveza, sensações incríveis e altamente emocionais, ou ainda momentos
de risadas, de divertimentos, até como com danças, muitas vezes, uma animação e alegrias diversas. Mas isso não satisfaz. Paulo nos mostra algo muito superior a tudo isso. E é isso que ele trata para conosco, algo superior. Ele nos ensina que ocorrerá se nos basearmos em Cristo Jesus. O sólido fundamento em Cristo Jesus. Nós temos que buscar no nosso dia a dia o pensar, o falar e o agir em Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo. Eu preciso falar como Cristo. Eu preciso agir também como Cristo, para que nós possamos ser felizes em Deus e seremos fortes e resistirmos contra o mal e contra as adversidades que se apresentam na nossa vida. Ainda o capítulo 4 de Efésios, versículo 5, ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer na minha fé, no meu viver diário. Eu preciso buscar em Deus, então, e esse crescimento em Cristo. E nós podemos dizer que nessa manhã nós estamos também crescendo espiritualmente. 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo de número 2, a palavra do Senhor ainda ela mostra para nós, dizendo: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, mais uma vez a expressão, astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele faz essa advertência para que o inimigo das nossas almas não venha controlar os nossos ouvidos, tentando nos fazer acreditar em ensinos enganosos, em pregadores enganosos. Então, ele traz essa orientação para as nossas vidas, para não deixar que isso venha à nossa mente e ao nosso coração. O texto sagrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, mais uma vez a expressão astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se aparte da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos então estar com as nossas mentes voltadas em Cristo Jesus. Quinto lugar, irmãos, crescendo em Cristo na unidade da fé. O texto sagrado em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O caminho para não andarmos na trilha desse mundo é seguirmos a verdade em amor. É seguir a verdade em amor. E o versículo 15 ele diz: cresçamos, colocando a responsabilidade em nossas mãos, mas também diz, de quem? Referindo-se a Deus, referindo-se a Cristo, porque nele o corpo cresce em todas as juntas e ligaduras na exata proporção. Então o crescimento é dentro da proporção que Deus quer para cada um de nós. O texto sagrado
ainda nos traz para nós, mostrando em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, ele traz essa palavra para nós crescermos na graça, crescer no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, e seja isso para a glória, tanto agora, em nossos dias, como no dia eterno, quando então Cristo vai levar a sua igreja. Então, ele traz essa palavra importante para a nossa vida. O texto de Colossenses, capítulo 2, verso 19, diz, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce no crescimento que procede de Deus. Crescimento que procede de Deus. A verdade deve ser aquilo que nós desejamos, irmãos. Este é o desejo ardente de todos os santos, de todos os cristãos, a verdade. Se você quer fugir de viver uma vida superficial, ame a verdade e dedique toda a sua energia para conhecê-la, buscando em Deus o alimento espiritual dela todos os dias, na palavra de Deus. Faça isso em amor, conforme o texto sagrado nos ensina nesta manhã, queridos e amados. Amamos muitas vezes a esse mundo, amamos muitas vezes o lazer, amamos o descanso, muitas vezes, mas nós precisamos buscar a Deus a cada dia para nós crescermos espiritualmente. O Salmos 86, versículo 11, ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, né? Então que seja também uma verdade para a nossa vida, para o nosso viver. Gosto muito também do Salmos 84, verso 6, onde ele diz para nós, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. O qual passando pelo vale árido, o vale que não tem mais vida, faz dele um manancial. A água vai brotar nesse lugar, vai ter vida, vai ter bênção, e cobre, e de bênção cobre a primeira chuva. Então, é isso que Deus, é isso que o Espírito Santo de Deus faz. E o Salmos 84 menciona para nós essas verdades para nós. Queridos e amados, crescendo em Cristo, na unidade da fé, existe também um cântico, uma música, que diz assim, o fim da espera. E foi gravado em 1984 pelo grupo Logos, né? E é feito um compromisso. E essa canção, ela diz assim, enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Então, o Senhor ainda não veio, mas eu quero fazer da minha vida o melhor. Jesus ainda não voltou, mas está a caminho. E até que ele venha, a recompensa bíblica, de acordo com o que aprendemos nesta lição, é prosseguir na edificação e neste trabalho de parceria. O Senhor permanece enviando o seu poder, a sua graça, o seu Espírito Santo, enquanto nós, como seu povo, permanecemos nos fortalecendo, obedecendo e crescendo em vida de unidade
entendimento e de obediência. Vida de unidade, vida de entendimento e vida de obediência ao Senhor Jesus. Viver com Cristo implica em viver com a igreja, com o seu corpo, em viver com a noiva. Então, nós devemos aprender a cultivar o amor sincero e ardente pelo povo de Deus. Devemos usar os dons, os talentos, para ser bênção aos seus irmãos. Ame também a verdade, ainda que ela o confronte, e se aproveite dela para ser edificado e glorificar a Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer espiritualmente. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus. Mas eu gostaria de estar orando com o irmão nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta hora, por esse momento que nós lemos a tua palavra. Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor Deus, a viver em unidade, em santidade e obediência diante de ti, Pai. Ó Deus amado, abençoa a tua igreja, Senhor, que tanto, Senhor Deus, tem lutado e tem sofrido, Senhor Deus, nesse mundo. Abençoa cada família, cada pessoa que está, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra nessa hora, que esta palavra tenha guarida no coração de cada um. Nos dá, Senhor Deus, um domingo abençoado e que nós possamos, Senhor Deus, em tudo glorificar e bendizer o teu nome. Cura, salva, Senhor, as pessoas, Pai querido, que nesta hora precisam, Senhor Deus, do teu amparo. Abençoa, Senhor Deus, e nós pedimos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, querido e amado irmão. Deus o abençoe grandemente. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém.